É relativamente comum ouvirmos a expressão cultura inútil, que muitas vezes se refere, na verdade, a uma ideia de cultura mais como sendo uma espécie de quantidade de informação e não se remetendo a uma conceituação mais ampla de cultura. Essa frase, cultura inútil, ela tem alguns reparos, e um primeiro reparo é justamente este, quer dizer, está se usando a ideia de cultura dentro apenas de uma espécie de utilidade objetiva e prática, sem levar em conta sentidos outros de cultura, como o contemporâneo sentido principal, que é a cultura como um resultado da convivência coletiva de pessoas, resultado dessa vivência coletiva de uma comunidade, uma coletividade humana. Por quê? Nós podemos ver que a partir do momento em que, em algum momento aí, na pré-história, né, em algum momento em que tenha aparecido o ser humano, de alguma forma, uma figura que possa ser chamada de ser humano, concomitantemente aparece linguagem e cultura. Então, esta é uma tríade. São três fatores que sempre caminharam juntos na humanidade: ser humano, cultura e linguagem. Sempre estas três coisas e cultura, justamente se referindo a essa maneira como os seres humanos vivem em coletividade, de uma maneira que vai além apenas da sobrevivência, além apenas de se alimentar para sobreviver, de procriar para manter a espécie. Tem alguma coisa a mais aí que diz respeito a essa cultura, seja no dia a dia do cotidiano das pessoas, seja na maneira até de como se alimentar, os vários rituais, não necessariamente religiosos, rituais de como proceder para se alimentar, eventualmente até para a caça, se nos remetermos a esses tempos iniciais da humanidade. Então, sempre que existiu o ser humano, existiu cultura junto como resultado dessa coletividade. Nesse sentido, também, que o termo cultura inútil é uma ideia, digamos assim, um pouco arrogante, porque ela dá o direito a quem formula esse termo, essas duas palavras juntas, cultura inútil, de julgar e considerar um aspecto cultural que não seja útil, que seja desprezível, que possa ser jogado fora. E, na verdade, não existe cultura inútil. Toda cultura é útil para alguém em algum momento, se é cultura. Eventualmente, se faz referência, se usa essa frase para querer falar de alguém que sabe coisas que não têm utilidade, sabe certos detalhes, detalhes históricos, detalhes filosóficos ou antropológicos, ou até mesmo o conhecido como Prêmio Ig Nobel da Ciência, né? Que em paralelo com o Prêmio Nobel é feito esse Prêmio Ig Nobel, que é um prêmio, digamos, um tanto anedótico, né? Que costuma ser dado às pesquisas científicas
bizarras ou absurdas, ou que façam pouco ou nenhum sentido a alguma necessidade que a humanidade tenha no momento, né? É alguma coisa, digamos assim, de ridículo em termos de pesquisa científica, mas mesmo assim isso pode ter alguma utilidade, mesmo que essa utilidade seja até para se fazer esse tipo de crítica. Ser possível fazer esta avaliação entre outras pesquisas e essas pesquisas, fazer essa diferenciação, ser possível escolher rumos para fazer pesquisa. Mas, além disso, em toda essa questão que estamos falando, nós temos ainda do lado humano em si, propriamente dito, que diferenciar ainda fatores objetivos de fatores subjetivos e fatores racionais de fatores emocionais. O subjetivo ele é importante também, não é apenas o objetivo que é importante. Subjetivo é uma palavra derivada de sujeito, então é aquilo que vai mais no interior das pessoas, né? Nos seus aspectos mentais, psicológicos e aí também emocionais. Então, quando se fala em cultura, também não se fala apenas no que seja racional, mas também o que é emocional é tão importante para o ser humano quanto o racional. Então, tudo isso está dentro de cultura: objetivo, subjetivo, racional, emocional, né? E, num outro aspecto ainda mais além, a respeito de que não existe cultura inútil, nós podemos nos remeter à utilidade de qualquer dado cultural para o próprio sistema nervoso do indivíduo, o próprio sistema nervoso das pessoas. Tudo aquilo que a pessoa recebe pelos órgãos dos sentidos fica acumulado no sistema nervoso e de alguma forma vai configurando, como a montagem de um quebra-cabeças, vai configurando o que é essa pessoa, a maneira dela agir, a maneira dela pensar, de tomar suas decisões. Então, esses diversos elementos que podem parecer inúteis para alguém, para outras pessoas podem ser úteis lá na sua complexa configuração, seja do próprio sistema nervoso em si, como também da própria configuração psicológica, mental, ou até mesmo desta pessoa como pessoa, que vai além de todos esses fatores que estamos falando. Então, a gente pode concluir que não existe cultura inútil.